Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou Iago Jorge, voltando aqui para o podcast e em companhia muito especial, né? E eu sou o Gabriel Paz. Diretamente de Jeri, Gabriel? Rapaz, eu tava nas Maldivas brasileiras, viu? Foi difícil voltar, mas tamo aí. Olha o cara, eu também voltei recentemente de lá do Ceará, tava prestigiando o casamento do meu grande amigo Dr. José Carlos. Então aqui ele vai receber um salve muito especial no comecinho desse episódio, que por coincidência também é de cardio. Um grande salve aí, José Carlos e Cláudia, recém-casados. E que inclusive estão indo lá para Jeri. Nesse momento eles devem estar curtindo a lua de mel lá em Jericoacoara. Bom demais. Iago, essa semana o guia tem tudo a ver com esse episódio, né? Fala aí pra galera. Na semana do dia 4 de setembro, né, de 2023, a gente fez um especial no Guia TDC, edição 54, que ela é toda voltada para os artigos, né, que repercutiram no Congresso Europeu de Cardiologia, né, da Sociedade Europeia de Cardiologia. A gente analisou o artigo falando de semaglutida para IC de fração de ejeção preservada, tratamento da coronária não culpada no infarto agudo do miocárdio, entre outros tópicos, né? Então, além de ouvir esse episódio, fica aqui o convite para você que curte cardio e clínica médica de forma geral. Confere lá a edição 54 do Guia TDC, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Saindo do forno. E aí, Iago, vamos pro episódio? Vamos nessa. Então hoje, Iago, a gente vai falar de pericardite aguda e a gente dividiu o episódio em 4 clinicagens, tá? A primeira a gente vai falar sobre a dor e a história na pericardite aguda e o exame físico. Beleza. No segundo, a gente vai falar de eletrocardiograma na pericardite e como diferenciar de outras causas de dor no eletro. No terceiro, a gente vai falar das alterações ecocardiográficas na pericardite. Beleza. E a última clinicagem? E na última, a gente vai dar uma pincelada de dicas sobre como diferenciar algumas etiologias. Então, vamos lá para a primeira clinicagem, né, Gabriel? A gente vai começar pelo começo. Então, como é que o paciente costuma se apresentar para a gente no pronto-socorro, né, com quadro de pericardite? O paciente geralmente vai ter uma dor precordial. Essa dor tem uma característica marcadamente pleurítica ou ventilatório dependente, tá? Além disso, geralmente ela é uma dor enfacada ou empontada, o que essas duas características são um pouco diferentes, né, da síndrome coronariana aguda, por exemplo. E além disso, pode variar com o posicionamento, né? Tem aquela famosa perece maometano, quando o paciente inclina, né, o tronco para frente, essa dor pode melhorar. Eu acho importante pontuar isso. A pericardite, né, é uma dor que pode ser ventilatório dependente. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é um paciente jovem, com esse quadro de dor torácica, ventilatório dependente, às vezes a pessoa pensa em uma pneumonia e às vezes não pede o eletro. É importante ter esse diagnóstico e saber dessa característica da dor. E outra coisa também é perguntar ativamente, né? E às vezes até testar na hora da consulta, né? Com o paciente pedindo para ele se inclinar, porque às vezes ele não vai dizer isso, né, espontaneamente na consulta. Aqui, Iago, vale a pena pontuar que geralmente dor ventilatória dependente nós pensamos em quadros respiratórios, né, ou mesmo TEP, né, que é um diagnóstico diferencial importante e também pode fazer uma dor pleurítica. Além disso, a gente sabe que a dor pleurítica fala um pouco contra a síndrome coronariana aguda, né, que geralmente não tem essa característica. Mas ainda é um diagnóstico diferencial importante aqui da pericardite, né? Com certeza. Paciente com dor torácica, um eletro é um exame que cai bem. Assim, fica pronto na hora, um exame barato, de amplo acesso. Então, fica aqui já uma primeira dica, né? Assim, paciente com dor torácica, um eletro cai bem. Um eletro, uma gás e um copo d'água, né, Iago? Não se nega ninguém. Justamente, galera, é isso aí. Então, né, fizemos esse wrap-up aqui da anamnese. O próximo passo, na sequência aqui da consulta, né, vamos para o exame físico. Então, o que a gente vai buscar no exame físico de um paciente que a gente está pensando em uma pericardite aguda? Então, o sinal mais clássico, né, que também é descrito, pensando na inflamação ali do pericárdio, é o atrito pericárdico, que é um som que geralmente a gente vai ouvir melhor com o diafragma. Olha, fazia um tempo que eu não ouvia essa frase. Ouvir melhor com o diafragma. Cara, fazia tempo, tá? Mas tá bom, vai. Voltando a sêmio da faculdade. Então a gente vai auscultar melhor com o diafragma, tá na borda external esquerda inferior, tá? E geralmente é um som ali logo após B2, tá?
E fica até uma dica aqui para os ouvintes, que tem um vídeo do Jama no YouTube, que ele é em alta definição e ele mostra esse som junto com a imagem do ciclo cardíaco. Então fica a dica aí, se botar NOC pericárdico, Jama no YouTube, já é uma boa aí. E a gente vai colocar aqui na descrição do episódio também. Perfeito. E eu já tive a oportunidade de ouvir esse som, tá? Que legal. Era interno, paciente com esclerodermia, e eu não sabia bem o que eu estava escutando na época. Aí depois que caiu a ficha, caramba, isso é um derrame pericárdico. E é bem esse rangido de couro aí, como se você estivesse esfregando um couro com couro. Eu acho que essa, realmente, quando eu ouvi, me pareceu isso mesmo, né? E aí foi bem legal, foi bem marcante esse caso. E também é importante pontuar que, inclusive, esse som a gente pode auscultar melhor com o paciente inclinando o tronco para frente. Então, de novo, aí essa posição ajudando no diagnóstico. Então, beleza. A gente está conversando aqui sobre pericardite, falamos sobre anamnese e exame físico, né, do nosso paciente, quando devemos pensar nessa possibilidade. E aí vem aquela clássica pergunta, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? Existem critérios diagnósticos de pericardite? Conta aí pra gente, Gabriel. Como tem pouco critério na medicina, né? Aqui também a gente tem mais critério para diagnosticar. Pelo menos não score, né? Boa. Não tem tanta matemática aqui. Então vamos lá. Pra gente diagnosticar uma pericardite, teoricamente, a gente precisa ter 2 de 4 critérios. Beleza. Então o primeiro é dor, né? Aquela dor típica da pericardite que a gente já falou. Segundo critério é exame físico, principalmente entrando aí o atrito pericárdico. Terceiro é o eletrocardiograma, que a gente já vai falar em seguida. Quais são os critérios para pericardite. Que é o próximo exame que a gente vai pedir, né? Examezinho ali barato, disponível, fica pronto na hora. Bom demais. É sobre isso. E o último critério é o ecocardiograma, aí contando muito o derrame pericárdico. Beleza, né? Que é um exame que vai demorar algumas horinhas, né? Para ficar pronto. E, como você falou, né? A gente precisa de 2 desses 4 critérios, né? Então, esse nosso paciente que a gente está comentando tinha história, exame físico compatíveis com pericardite, e a gente pediu o eletro. O que a gente espera que venha, então, no eletro de pericardite aguda? No eletro de pericardite, a gente tem algumas alterações clássicas, tá? A gente costuma ter um supradifuso, tá? Que costuma poupar 2 derivações principalmente, que é a VR e V1. Nessas derivações a gente tem um infra. Então acho que isso é importante, né? Para lembrar, né, que nem todo supra é infarto. Então aqui é um supradifuso, né? Exato. E aqui a gente já consegue começar a diferenciar a pericardite de uma síndrome coronariana. Porque no infarto a gente sabe que o supra ele localiza a parede, ou ele respeita uma irrigação coronariana. E na pericardite a gente tem um supra mais difuso que não respeita essas derivações contíguas como na SCA. Beleza, e além de supra, o que a gente pode encontrar? Além de supra, a gente tem um clássico infra de PR, tá? Difuso também, poupando também V1 e a VR. Beleza. Importante pontuar que, por que eu falei exceto V1 e a VR? Porque nessas derivações é o contrário, é como se fosse uma derivação em espelho, tá? Então, em AVR e V1, eu vou ter um supra de PR, tá? Ao contrário do infra de PR das outras derivações, e eu vou ter um infra de ST, ao contrário do supra de ST das outras derivações. Então aí, supradifuso, né? É esse infra de segmento PR, que mais? E aqui a gente vai ter algumas fases na pericardite. A gente vai ter 4 fases que o eletro costuma passar, né? Na pericardite aguda, que é quando o paciente chega, geralmente ele está na fase 1, que é essa fase em que ele vai ter o infra de PR e o supra de ST, que a gente comentou. Que são as primeiras horas ali, né? Até alguns dias, né? Perfeito. Na fase 2, ele costuma normalizar os 2 segmentos, tanto o PR quanto o ST. Ali na primeira semana, vamos dizer assim, né? Na terceira fase, a gente tem uma inversão de onda T, e na quarta fase a gente tem uma normalização do eletro, que já é muito tempo depois do quadro inicial. E aí no eletro, Gabriel, tem algumas situações que a gente pode ficar em dúvida na prática, né? Por exemplo, diferenciar uma pericardite de um infarto agudo do miocárdio, né? Uma síndrome coronariana aguda, ou mesmo de uma repolarização precoce. Tem alguma dica para a gente diferenciar essas doenças na prática? Beleza, Iago. Então, começando pela síndrome coronariana, eu já falei, né, que a síndrome coronariana ela costuma localizar a parede, enquanto na pericardite a gente tem um supradifuso.
Na síndrome coronariana, a gente não costuma ter infra de PR. E a inversão de onda T na pericardite ela é mais tardia, enquanto na síndrome coronariana, na fase aguda, a gente pode ter tanto supra de ST, inclusive concomitante à inversão de onda T. Beleza. Agora, na repolarização precoce benigna, que assim, vamos lembrar, o paciente com pericardite, muito comumente é um paciente jovem, que também é um grupo que pode apresentar um eletro com repolarização precoce benigna. Certo. Ambos fazem supra, tá? Só que a repolarização precoce benigna é um supra mais em derivações precordiais, tá? Ele tem um entalhe no início desse supra e aqui tem uma clinicagem pesada, viu, Iago? Opa, gostamos. Então, aqui teve um trabalho da Circulation que tentou diferenciar eletro de indivíduos saudáveis com o eletro de paciente com pericardite aguda confirmada. E eles acharam que se você dividisse a amplitude do supra de ST pela amplitude da onda T e esse valor fosse maior que 0,25... Então a amplitude do segmento ST pela amplitude da onda T. Beleza, então você divide um pelo outro, e aí? Na derivação V6... Certo, tá? Tem que ser na derivação V6. Acima de 0,25, teve uma acurácia de 100% para o diagnóstico de pericardite aguda. Opa, gostamos, hein? 100% de acurácia, respeite. Aí finalizamos a nossa segunda clinicagem. Vamos agora falar de eco, né, Gabriel? Falando do eco, é importante pontuar que, na maioria das vezes, o eco é normal na pericardite aguda. Então, um eco normal, nem de longe, exclui a pericardite aguda, né? Não, é por isso que você precisa ter 2 dos 4 e não necessariamente precisa ter um derrame no eco, tá? Opa, já deu spoiler aí. Opa, então o critério aqui, diagnóstico, é um derrame pericárdico. Presumivelmente novo, né? Exato, presumivelmente novo ou sabidamente novo. Bom, você está lá no pronto-socorro, recebeu uma pericardite aguda e fez um eco à beira-leito. Você está chique, você tem um POCUS ali à sua disposição. Aí sim. E aí você viu um derrame pericárdico. Surge uma dúvida aqui se esse derrame está causando repercussão hemodinâmica. Porque se estiver causando, é a definição de tamponamento cardíaco. Beleza. E aí, tem alguma dica aí rápida para a gente pontuar aqui? Aqui eu vou deixar 3 dicas para o ouvinte rápidas, tá? Para a gente pensar em tamponamento cardíaco lá no fazendo o POCUS, né? Perfeito. A mais sensível é um aumento de veia cava, tá? Então você vai ter uma veia cava geralmente acima de 21 mm sem variação. Beleza. Sensível, mas que muitas situações podem dar também, né? Exato. Além disso, a gente tem um colapso diastólico do átrio direito, que você consegue ver muito bem na janela subxifoide. E nessa janela a gente também tem um colapso diastólico do ventrículo direito, que já é um pouco mais específico pensando em repercussão hemodinâmica do tamponamento. E agora passamos aí pela anamnese físico, exames complementares, né, que é o eletro e o ecocardiograma. Então agora vamos dar uma pincelada sobre as principais etiologias, né, as causas de pericardite aguda. E aí, Gabriel, o que você conta aí sobre isso pra gente? Aqui, Iago, a gente tem a causa mais comum, tá? Que é a pericardite viral. Alguns colocam como idiopática porque muitas das vezes a gente não chega ao agente etiológico, mas tá tudo bem. Beleza, essa etiologia vai ser a mais comum da nossa prática, né? Exatamente. Qual é a história clássica aqui? Aquele paciente mais jovem que teve geralmente uma infecção viral recente nas últimas semanas, principalmente quadros respiratórios ou gastrointestinais. Beleza. E ele chega para você com um quadro de pericardite. Aqui a gente tem vírus muito comuns na população, como Coxsackie, Epstein-Barr, ou mesmo adenovírus. Fechou. E além da pericardite viral, o que mais de etiologia que a gente tem? Aqui vale citar algumas etiologias porque o paciente pode ter outros sintomas que vão levar a gente para esse diagnóstico. Então aqui a gente tem etiologias bacterianas, tá, principalmente Staphylo e Strepto, gram-positivos. A gente tem a tuberculose, tá? Aqui, lembrar de pacientes imunossuprimidos. A gente tem também autoimunidade, principalmente lúpus, artrite reumatoide, podem fazer também. E malignidade, né? Então, o paciente com neoplasia também pode fazer uma pericardite aguda. Vale pontuar, né? Essas últimas causas aí que você comentou também são causas de derrame pericárdico, né? Então, podem dar o derrame pericárdico e também a pericardite. Perfeito. Além disso, a gente tem a pericardite urêmica, que aqui vale pontuar que nesses pacientes a gente tende a ter menos sintomas, ou sintomas menos proeminentes e menos alteração de eletro. Então fica o alerta aí. Beleza. E a gente tem também as pericardites relacionadas à injúria miocárdica.
Então a gente tem a pericardite chamada perinfarto, Tá. que a gente chama comumente de epistenocárdica, que é nas 2 semanas ali seguintes ao infarto, geralmente na mesma internação, que é autolimitada, e aqui vale citar que a gente não pode fazer anti-inflamatório na dose de pericardite. Opa, Não é recomendado. beleza. E a gente tem a síndrome de Dresner, né, famosa, que pode acontecer mais tempo depois do infarto. Pode acontecer até 3 meses depois do infarto, que tem mais um componente ali imune, e a apresentação e o manejo é igual à pericardite aguda convencional. Fechou. E agora, uma clinicagem bônus, né, Gabriel? Vamos falar um pouco sobre quando a gente deve pensar em internar um paciente com o diagnóstico já de pericardite aguda. É isso, Iago. Então, aqui vale pontuar, teve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que até 85% das internações de pericardite foram sem um critério de alto risco. Opa, esse dado é forte, né? 85% muitas vezes não precisaria internar, né? Exatamente. E são internados, né? E são internados, expostos ao risco de internação, né? Enfim. Então, quando é que a gente vai internar? A gente tem situações mais óbvias, tá? Por exemplo, um tamponamento cardíaco, né? O paciente está com choque obstrutivo, está com repercussão hemodinâmica. É de bom tom internar esse paciente. Um derrame muito grande, tá? Geralmente moderado a grande, aí a gente fala de um valor acima de 20 milímetros. Pericardite ou derrame ali local pós-trauma, tá? É geralmente um trauma, muitas vezes perfurante, né? Ou seja, perfurou ali, né? Então, acho que também é de bom tom não liberar esse paciente, né? E uma pericardite refratária, né? Em que você começou o tratamento, principalmente avaliou ali no fim da primeira semana e o paciente não teve melhora ou teve até piora do derrame, por exemplo. Beleza. O que mais? Quais outras indicações aí da gente pensar em internar? Além disso, a gente tem algumas situações especiais, tá? Pacientes imunossuprimidos pelo risco de complicações, né? Pacientes anticoagulados, tá? Também pelo risco de complicação local ali. Beleza. Aqui tem uma indicação do guideline da ESC bem interessante, que é febre acima de 38, tá? Febre acima de 38 não é tão comum, então acaba entrando como sinal de gravidade e até aumenta a chance de etiologias mais específicas, como uma causa bacteriana, por exemplo. Então uma febre muito alta, muito elevada, no contexto de uma pericardite aguda, de certa forma fala contra uma pericardite viral, que é a etiologia mais comum. Então vale a pena investigar aí outras causas de pericardite nesse paciente e aí de bom tom investigar internado nesse caso. Além disso, né, uma troponina elevada, então um paciente com quadro de miopericardite, né, acometimento miocárdico, merece internar. E o guideline também coloca um curso mais arrastado / subagudo aí dessa doença, sem um início muito marcado da dor, e aí também mereceria uma internação. Então, Gabriel, a gente fazendo um resumão do que a gente conversou, a gente dividiu o episódio em 4 clinicagens e passamos aí pelos critérios diagnósticos da pericardite aguda. A gente começou falando do primeiro critério, que é o critério da anamnese, né, que é uma dor torácica típica, geralmente ventilatório dependente, pré-cordial, que melhora com a inclinação do tronco, né, aquela famosa prece maometana. O segundo critério, no exame físico, é o atrito pericárdico. Terceiro critério, a alteração eletrocardiográfica. E aqui, Iago, a gente falou do supra de ST difuso, né, com o infra de PR, poupando a VR V1, onde eu tenho um supra de PR e um infra de ST. Beleza, e o quarto critério é um derrame pericárdico novo no eco. Exato. E aí, no fim, quarta clinicagem, a gente comentou das principais etiologias de pericardite aguda, que a principal é a pericardite viral. E aí, por fim, teve a clinicagem bônus, que é quando internar. Tem as situações mais óbvias, que o paciente está mais grave, passando tamponamento, derrames pericárdicos grandes. Tem as situações com maior risco de complicação, pacientes imunossupressos, anticoagulados, e outros dados também do contexto clínico, que é febre elevada, troponina alterada, e esse curso aí mais subagudo que o paciente pode apresentar. Fechamos então, Gabriel? Fechamos, Iago. Vamos para os salves? Vamos que vamos, Iago. Começar meu salve por um grupo de R1s lá da Paulista, que a gente preceptora, o grupo I. Oba! Então, um grande salve aí pro Lucas Maciel, Daniel Botelho, Fernanda Abreu, Caroline e o Felipe Predgay, que inclusive me mandou um eletropericardite uns 2 meses atrás, que um amigo dele estava atendendo num PS aí, a coincidência. Grande salve aí pro amigo dele. Salve aí, pessoal.
E o meu salve vai para Sara Ingrid. Ela é R4 de nefrologia lá no Einstein. E a gente se encontrou aí nos plantões aí da vida. E ela acabou reconhecendo essa minha voz anasalada. E ela, as pessoas, viu, Gabriel? As pessoas não falam nem assim, você é o Iago Jorge do Tá de Clinicagem. Não, é assim, você é o Iago Jorge. É assim que o pessoal conversa comigo, né? Uma instituição, né? Virou aí um meme. Então, um grande salve, Sara Ingrid. Lembrando os ouvintes de seguir a gente nas redes sociais. Então, YouTube, Twitter, Instagram. No seu agrado de podcast favorito e no TikTok. Então o TDC também está no TikTok. Novidade, hein? É isso aí. Fechamos? Fechamos. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.